Você já participou de uma seita? Ou será que só participa de seita quem não sabe exatamente que está participando de uma? São muitas as perguntas, mas os funcionários e o pessoal da Cacau Show, as franquias, estão acusando a Cacau Show de ser muito mais do que uma loja que vende chocolate fino, de ser, na verdade, uma seita. Você já ouviu falar nisso? Se você não ouviu falar, me acompanha aqui. E se você já ouviu, fica comigo, que eu quero trazer hoje um vídeo especial. Eu quero trazer a verdade de quem viveu essa história na pele. O meu nome é Mari, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Já curte o nosso canal, se inscreve aqui, toda semana tem vídeo novo. Deixa seu comentário ao longo do vídeo das coisas que você for achando aí que estão certas ou erradas. Vambora? Então vambora. Primeira coisa, eu separei um vídeo desse rapaz, do Sérgio, para ele poder dar um panorama assim geral pra gente, né? Porque nem todo mundo tá a par do que tá rolando. Vamos ouvir o Sérgio. Os funcionários da Cacau Show que acusaram a empresa de ser uma seita. Alguns funcionários disseram que em alguns dias eles são obrigados a ir todos de branco. Eles seriam obrigados a participar de um ritual promovido pelo próprio CEO da empresa, que é o Ale Costa. Os colaboradores eram convidados a tirar os sapatos e entrar numa sala escura. Essa sala era iluminada somente por velas. E lá dentro o Ale Costa ficava entoando cantos e repetindo palavras. Enquanto isso, os funcionários tinham que ficar andando em círculos. Eu já ia achar isso muito esquisito. Aí você vai para uma reunião, que é para ser uma reunião de negócios, para quem é franqueado e para os outros que são os funcionários também, é uma reunião de negócio, você vai para discutir o que está acontecendo na empresa, para poder buscar formas de melhorar o atendimento dessa empresa. E aí, de repente, vamos todo mundo vestir de branco, vamos todo mundo ficar descalço aqui, tocar de roda e cantar o sererê. Alguns relataram até mesmo sessões de tatuagem, e alguns funcionários faziam tatuagens iguais à do Ale Costa. De acordo com os relatos, se alguém questiona ou não se mostra entusiasmado com as práticas da empresa, corre o risco de ser perseguido profissionalmente. Eles passaram a receber produtos perto da data de validade ou produtos de baixo giro, o que dificulta a operação das lojas e causa até mesmo falência. Ou seja, se você não tiver curtindo participar de toda essa baboseira, você vai receber o que a Cacau Show supostamente tem de pior? Funcionários protocolaram uma série de denúncias no Ministério Público do Trabalho. Eles informaram casos de preconceitos diversos que eram promovidos pelos superiores e que muitas vezes eram ignorados ou acobertados pela direção da empresa. O documento diz que a empresa persegue e retalha funcionários, ex-funcionários, franqueados, sempre que eles tentam falar sobre o que acontece na empresa. Um perfil chamado Doce Amargura foi criado para reunir as denúncias, e eles receberam diversas denúncias. Uma das administradoras do perfil disse que recebeu uma visita do vice-presidente da Cacau Show. Ele teria questionado o que era necessário para ela parar de fazer essas publicações, e ela interpretou isso como uma tentativa de intimidação. Em nota, a Cacau Show disse que é uma empresa construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com os franqueados, e disseram que não compactuam com qualquer conduta que vá contra os valores da empresa. Eles disseram que essa visita do vice-presidente na loja faz parte da rotina corporativa. Nada a ver. E a respeito dos supostos rituais, a empresa não se pronunciou diretamente. A empresa não se pronunciou diretamente a respeito dos supostos rituais, pois é justamente isso que a gente queria saber, não é? Porque, assim, a percepção do que é uma seita. Uma seita é um espaço que é criado, que é gerado, em que você tem o controle das demais pessoas que fazem parte desse lugar, desse espaço. E, assim, imaginar uma seita. Eu sempre pensei seita na perspectiva religiosa da coisa. Vamos todo mundo, então, participar de uma determinada religião. Todo mundo agora vai ser da rosa branca. Tem alguém lá que vai direcionar isso. E aí, numa seita, essa pessoa usaria muito poder sobre essas outras pessoas. Agora, uma seita dentro do seu trabalho me parece uma coisa meio complicada de acontecer. Não dá só para pular fora, falar, valeu, aquele abraço, não quero mais fazer parte disso aqui. Para mim, na minha cabeça infanto-juvenil, dá. Mas a Luísa é que vai contar para a gente como que é na prática, ser uma franqueada da Cacau Show. A Luísa chegou a ter 8 lojas e pontos, quiosques,
em Belo Horizonte. Com a bomba, fui multada em R$ 12.000 por descaracterizar um produto. Mas o que seria descaracterizar um produto? Uma barrinha escrito "Você é show", e essa barrinha foi feita para a campanha de Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais, não vendeu. Quais eram as chances de vender? Ou era isso, ou eu não iria vender o produto, porque ele é muito fumo. No intuito e desespero de vender esse produto, porque você não pode devolver para a fábrica, a gente tirou o chocolate escrito "Você é show" da embalagem onde está escrito "Pai, você é 10" e vendemos ele em cesta sem a embalagem original, mas com a embalagem guardada caso algum cliente questione sobre a sua validade, que estava dentro da validade. E quem me aplicou essa multa de R$ 12.000? O gerente regional, que seria a pessoa responsável por me orientar. Até porque eu entro numa franquia para ter o know-how deles, senão eu abririam a loja de bombons da Luísa. Teria sido melhor para Luísa se ela tivesse aberta a loja de bombom da Luísa. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas isso aí me fez entender muito bem, porque eu fico puta toda vez que eu chego lá no shopping da minha cidade e resolvo comprar lá o meu chocolatinho, não sei o quê, porque eu não vou mentir para vocês, eu sou consumidora. Eu compro sim, não vou falar, ai, nossa, eu não compro. Eu não sabia desse tanto de Paranauê, desse monte de patifaria. Mas consumir, eu sempre consumia, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de chocolate e as minhas bochechas gordinhas não negam a ninguém. Mas a gente chega lá e aí é época de Páscoa, só tem ovo de Páscoa. Aí você quer comprar uma trufa? Não tem. Mas por que não tem? Porque eles precisam empurrar de todo jeito o produto sazonal no público, porque senão tem o quê? Tem problema. Ele viu esse problema em uma loja minha e foi em todas as outras para poder multar todas as lojas. Por isso, total de R$ 12.000. E não teve advertência ou orientação. Foi multa e você tinha que pagar. Eu fiquei mais de 1 ano sem receber nota fiscal. Como que meu fornecedor principal fica sem faturar produto para mim por 1 ano e quer que eu sobreviva? Como que você fica 1 ano sem receber nota fiscal? Eu não sou do ramo da administração, não, mas o senhor, meu marido, é possível você ficar 1 ano sem que os seus fornecedores te entreguem nota fiscal? Tem alguma lógica isso? Sonegação de imposto, né? Quer dizer, e a pessoa está sendo obrigada, porque ela pede a nota e daí a Cacau Show não enviava, supostamente não enviava para ela. Como? Vamos falar do dono da marca, que ele é um figuraço, né? Todo mundo conhece. Ele lança livros de aventuras e a vida dele, e ele quer que você venda na loja. Você é obrigado a vender um livro que nem se você der de graça as pessoas estão querendo. Quando chegam nas grandes campanhas, você é obrigado a abrir nos domingos, tanto próximo da Páscoa quanto próximo ao Natal. Cara, eu adoro um rico excêntrico. Tem base um negócio desse? O negócio do cara é muito bem estabilizado em vender chocolate, mas o que ele quer? Ele escreve livro e quer que as lojas vendam os livros dele. E se você não abrir, você toma multa. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles consta que sua loja não foi aberta. Agora imagina você no centro da cidade de Belo Horizonte, no domingo, onde o movimento tá lá na Feira Hippie, e você tá na extremidade contrária, sem nenhuma pessoa passando. Você corre o risco de ser assaltado, você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia, e se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. E teve uma vez que eu não tive vendas, porque não tinha ninguém na rua, e o meu consultor me pediu uma filmagem para eu falar o horário e a data para realmente comprovar a ele de que eu estava com a loja aberta, porque só as filmagens na câmera para ele não foi suficiente. Essa aqui é boa. Eles lançaram uma taxa do cacau devido ao alto preço que ele ficou numa época, e sem informar previamente pela COFEE, ou sem discutir, debater, ou tentar repassar que seja uma parte desse custo ao consumidor, eles transferiram para os franqueados. E pasmem, essa taxa foi cobrada sobre produtos já produzidos, ou seja, antes da leva alta do cacau, e sobre o panetone de frutas, que não tem o quê? Cacau. Eu acho o máximo, sabe, gente? Assim, primeiro eu quero dizer que a respeito dessa questão da nota fiscal, isso aí ou é superfaturamento ou é sonegação de imposto, para ficar claro. E eu acho o máximo, porque eles fizeram essa alteração do valor, é um negócio que eu acho incrível nas lojas. Elas fazem alteração do valor, porque o cacau tá caro, né? Nessa época que ela tá contando aqui, tava caro e atualmente tá caro de novo. Você chegar lá na Cacau Show, tá custando os olhos de Santa Luzia comprar uma trufa lá. Tá caro pra danar. Mas o que ela conta aqui? Que eles aumentaram o valor de todos os produtos, inclusive aqueles que já tinham sido entregues.
ou seja, que não tinham sido produzidos com o valor dessa alta. E, inclusive, do panetone de fruta que não leva chocolate. É o caso do posto de gasolina, né? Que na hora de subir a gasolina, sobe na mesma hora, mas na hora de abaixar, E só quando acabar tudo que tá aqui, do que a gente comprou com o preço mais alto, para poder abaixar. Ainda falando sobre panetone, vocês sabem que a variedade do panetone ela é imensa. Só que em todas as lojas que você for dessa rede, o panetone vai vencer ou no final de janeiro ou no final de fevereiro. E não é porque ele vai vencer não, porque o panetone fica na Americanas o ano inteiro. É porque eles forçam o franqueado a não vender esse produto após janeiro. Ou seja, nenhum franqueado vai vender produto vencido. Mas ele não tá vencido, não sei se deu pra entender. E pra quem fala que não existe perseguição, existe sim. Meu marido uma vez participou de uma reunião, ele e o gerente regional. Aquele mesmo gerente que me deu uma multa de 12 mil reais. Nessa reunião, a gente já tava com alguns boletos acumulados e queríamos da melhor forma tentar resolver a situação. Não estávamos recebendo o produto, não estávamos, ficamos por um ano assim. E ele falou pro meu marido assim, por que você não vende esse carrão seu? oxe! Uai! Na época a gente estava com 5 lojas ativas e não era uma próxima da outra. A gente precisava de um carro grande, porque as caixas de Natal e Páscoa são enormes. Então a gente precisava de um meio fácil. E a gente tinha uma estrada, depois a gente trocou numa Toro, só que ela era financiada. E ele não sabia disso. Sabe o que ele queria? Ele queria resolver a situação da franquia, da franqueadora, né? Que a gente pagasse o boleto. E assim, como que a gente ia pagar, se a gente ia ficar andando a pé, de ônibus, ele não estava nem aí. Ele só queria resolver a parte dele, porque as pessoas são egoístas a esse ponto. Porque a gente tá falando de uma franquia. Eu quero ver a parte 2, gente. Eu sou ansiosa. Vocês precisam entender que tudo que eles fazem dentro de uma franquia é uma manipulação. Existem os famosos testas de ferro que vão contar pra vocês, logo que você entra, os casos de sucesso. Logo que eles estavam investindo, começou a dar muito ruim, quando pensou em desistir, se transformou e virou uma borboleta e começou a voar. Existem essas pessoas. E eles são feitos para mostrar a você de que a franquia dá sucesso, mas ela não dá. Pessoas assim, que mostram uma realidade real. E além dos testes de ferro, também tem os famosos puxa-saco, que existem em todo quanto é lugar, né? E eu vou dar um exemplo pra vocês logo que eu entrei do que aconteceu. Eu paguei a taxa de franquia, eu tinha um prazo pra escolher um ponto, porque eu queria fazer uma loja do zero, eu não queria pegar uma loja de repasse. E quando eu tava tentando buscar uma loja do zero, numa avenida muito movimentada aqui de Belo Horizonte, lá na região de Venda Nova, eu apresentei, acho que sem brincadeira, uns 4 pontos, e todos foram negados. E se você não abrir uma loja do zero, ou não pegar uma loja de repasse nesse prazo, o valor que você investiu na taxa de franquia vai embora. E acabei pegando uma loja de repasse ali no edifício Maleta e logo depois abriram uma loja. Sabe onde? Na avenida que eu tava buscando. Ou seja, eles não aprovaram, não é porque o ponto era ruim ou por causa de todos os justificativos que eles me deram. É porque eles queriam dar aquele ponto que realmente era um ponto de sucesso para uma outra pessoa. Então, ela fala no decorrer do vídeo, o nome dela, gente, é Luísa Borges Carvalho, tá? Para quem quiser depois ir lá no perfil dela e assistir. Ela fala que muitas das vezes eles mandavam então produtos que estavam ali já para vencer. E ela conta também que ela precisou de colocar a casa dos pais dela como garantia. Então, isso é uma loucura muito grande, porque ela tinha que comprar o produto à vista, no din-din, e ainda teve que deixar uma garantia para a empresa. É muito distante. E daí eu vi um rapaz falando hoje o seguinte, que para a empresa é muito bom ter esses documentos, né? Porque se a empresa precisa fazer um empréstimo num banco, aí a empresa vai e leva esses documentos de avalistas e apresenta para poder agilizar o processo do empréstimo, né? Então, assim, ela diz que teve muita dificuldade para poder se livrar de todo esse problema, conseguiu retirar a casa dos pais desse rolê, mas hoje ela tem uma dívida de 2 milhões de reais, tá? Ela conta no vídeo dela que hoje ela tem uma dívida de 2 milhões de reais. Ela fez 3 vídeos contando a respeito dessa experiência dela. Então, muito mais do que aquilo que estão tentando abafar, é a gente ouvir o relato de quem de fato teve loja. E ela fala assim também, uma outra coisa que eu achei muito interessante, é que as pessoas colocaram em comentários, mas estava ruim e ficou com 8 lojas. Uai, gente, vocês nunca foram numa reunião dessas, assim, que vende perfume, que vende vasilha, que
que eles enfiam na sua cabeça, que vai dar certo e no final... É isso, gente. A ideia é a mesma. A diferença é o valor do investimento, né? É o valor do investimento, mas a ideia e a prática não muda. É a mesma coisa. E a gente tem que ter cuidado, né? A gente precisa pensar muito bem como é que a gente investe o nosso pobre dinheirinho. Eu mesma achava que ter uma loja da Cacau Show era garantia de sucesso. Eu nunca pensei que tivesse tanto gargalo. Porque aqui na minha cidade tem algumas lojas, não tem muitas não, porque é uma cidade relativamente pequena. Tem algumas lojas. E eu achava que estava bom. Inclusive, acho que 3 lojas são da mesma pessoa, são da mesma dona, né? Que é o que ela conta, que eles vão te estimulando a abrir um novo ponto. Abrir um novo ponto. E os pontos que são bons, eles colocam para ser loja própria deles, entendeu? Ó, eu vou vender para você aquele ponto ali que é meia boca, e você vai vender o meu produto lá, mas aquele outro ponto que é muito bom, eu não posso te vender, porque esse aí eu vou abrir para mim. Essa é a história. Fora as velas, os perfumes, a proibição da gravidez. Teve a menina, uns 2 anos atrás, que falou que a Cacau Show não deixava ela sair da esteira para ir beber água. Eu não esqueci disso, não. Vocês esqueceram? Pois é. É aí, gente, é por aí. Para você que ficou nesse vídeo até agora, já deixou o seu comentário? Não deixou? Então coloca o seu comentário aqui, gente, por favor, coloca o comentário aqui. Eu respondo todo mundo. Dos mais dóceis, feito um bombonzinho, até os mais amargurados, feito eu. Porque a gente se completa, um amargurado sabe falar com o outro, tá certo? Dá seu like aí no vídeo, compartilha, manda para aquela sua prima que já tá quase caindo numa outra seita religiosa, de vasilhinha, vender perfume. Pensa bem, ajuda aí, porque depois quem vai ter que comprar o produto é você mesmo. Tá bom? Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve. É tudo que eu tenho para falar para vocês hoje. Gente, fiquem todos muito bem, fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau!